pessoal, estamos aqui em mais um Prompt Prosa, o canal do YouTube e podcast da comunidade AI Alliance. Hoje o assunto é muito interessante. Nós vamos falar do contexto pilote, ou seja, pilotado, comande, ou seja, conduzido. E eu estou aqui com um grupo de convidados especialistas, então eu estou hoje com uma líder na área de transformação de carreiras, um líder na área de transformação empresarial e uma líder na área de inteligência comportamental. E eu sou o Marim, como vocês me conhecem. A minha prática é a liderança e transformação em inteligência artificial. Sou engenheiro de dados, software e inteligência artificial como formação. Como função, sou cofundador da Delta AI2. A posição hoje é de Chief AI Officer, é um novo cargo que surge no mundo, que lidera a transformação, a criação dos departamentos de inteligência artificial, a criação de colaboradores digitais. E sou o Chapter Leader da AI Alliance, um dos fundadores da comunidade e também da Escola de Liderança e Inteligência Artificial LIA. Vou apresentar os convidados de hoje. Estou aqui com a Madalena Feliciano, o Fernando Campos e a Renata Repia. Vou pedir para a Madalena se apresentar e aí a gente já entra no primeiro tópico aqui desse Prompt Prosa que promete ser transformador e vai mexer com você. Por favor, Madá, se apresente para a nossa audiência e para a nossa comunidade. Marim, primeiro eu agradeço o convite, muito bom estar com vocês. Prazer te conhecer também, Renata, Fernando, já estivemos juntos. Meu nome é Madalena Feliciano, eu sou gestora de carreira, trabalho como treinadora comportamental e nos últimos anos, nos últimos 9 anos, também como terapeuta, ajudando aí líderes executivos a performarem trabalhando estresse, ansiedade, burnout, as doenças do mundo moderno. Perfeito. Fernando Campos. Prazer enorme estar aqui com esse grupo tão seleto. Marinho, obrigado pelo convite. Madalena, prazer estar novamente aí contigo. Renata. Meu nome é Fernando Campos, eu sou CEO do Grupo Delta. Fundador aí, sócio fundador também do LIA, né, do LIA e embaixador do AI Alliance. E estamos aí para falar um pouquinho aí com vocês sobre liderança empresarial, sobre o que é realmente ser uma empresa AI First e levar para o mundo aí todo esse novo contexto aí de nova era que a gente está vivendo. Excelente, Fê. Renata Arrepia. Gente, é um privilégio estar aqui com vocês. Amo muito o que eu faço, conheço bem o Marim já há muitos anos. Eu sou psicóloga, instrutora de coaching, trabalho com empresas justamente nessa parte de performance. Como é que eu faço para lidar com as nossas, com as minhas emoções para que eu não tenha o que a Madá cuida, eu não chegue nesse burnout. Então, é importante a gente entender o que tem por trás daquilo que impede a gente de ter performance. Renata é uma querida, a gente está junto há muito tempo. Fê também é um cara sócio novo, já veio também com uma conexão de propósito. E a Madá também, já conheço a Madá há mais de um ano e, para mim, é a melhor transformadora de carreira do Brasil e além. A gente vai falar, pessoal, então, de pilotar ou ser pilotado. A gente vai passar por liderança e aspectos de liderança. Então, a gente vai falar de liderança empreendedora, liderança de carreira, liderança comportamental e liderança em tecnologia, especificamente voltado para a inteligência artificial. O que a gente vive hoje, Então, a cada dia surge uma nova notícia de inteligência artificial. E aí, tudo bem, enquanto isso ficava na cozinha, porque era só o pessoal de TI que se preocupava com isso. Mas ele foi para a sala agora. Todo mundo fala disso. Sua esposa fala disso, sua mãe fala disso, seu chefe fala disso. Então, não tem como a gente evitar a inteligência artificial. Mas tecnologia por tecnologia não vai levar a gente para o caminho de sucesso. A gente fala que os carros da tecnologia estão aqui, então cada dia surgem novas empresas pujantes como as LLMs da vida. A gente tem ChatGPT, a gente tem Gemini, a gente tem Grok, a gente tem algumas tecnologias boas que a gente enxerga como os carros dessa nova Fórmula 1.
E a gente vê que esse carro ele precisa de uma nova atualização de competência para poder pilotar. Essa turma que está aqui é responsável por formar as novas lideranças, os pilotos que vão conduzir esses carros. E é sobre isso que a gente vai falar. E o primeiro ponto eu trago aqui, passo a bola para a Madá e depois quero saber de todos que estão aqui na mesa. O que é melhor, Madá, ser piloto ou passageiro na carreira? E como você enxerga, a Madá faz um trabalho muito interessante, ela vai falar também da empresa dela, de transformação, de outplacement, transição de carreira. Como que você olhava antes da inteligência artificial e agora com a preparação dos novos carros e novos pilotos? Eu acredito, né, Moza, não só agora com a IA, mas a gente tem que pilotar a nossa carreira, né? E não só pilotar a carreira, a gente já tem que pensar em pilotar a nossa vida. Porque se eu não estou assumindo o controle remoto da minha vida, da minha carreira, ele está na mão de alguém. E quando está na mão de alguém, a gente não pode chorar o leite derramado, né? E com a IA, que é bastante... são muitas coisas que estão acontecendo em muito pouco tempo. Afinal, o que a gente aprendeu ontem, amanhã é obsoleto. Aprendi muito com você aí no nosso último encontro, no LIA. É fundamental que tanto os líderes, né, quanto os que estão na linha de frente das médias, grandes ou pequenas empresas comecem a entender que não se resume a ChatGPT ou Gemini, né? Como a gente discutiu aí no nosso último encontro. É um universo abundante de informação, ou você se atualiza, ou alguém vai se atualizar por você. Perfeito. Conectando com o que a Madá falou de carreira, eu passo a bola para a Rê para falar da liderança comportamental nesse modelo de mudança. Rê, fala para a gente aí o que você pensa e o que você está fazendo nesse caminho de transformação e levando para os teus mentorados, para os seus coaches e para os seus clientes. Então, eu trabalho bastante com empresas e eu percebo assim, as pessoas reclamam muito, a fala mais comum é a gente não tem tempo para isso. Então, a empresa fala, você precisa utilizar a IA, muitas vezes não dá o recurso suficiente, como a gente viu num cliente nosso, e tem a parte mental também, né? Que é o que você falou, Madá, ou você faz ou alguém faz por você. Só que aqui a gente precisa entender que se você não acompanhar o mercado, em pouco tempo você vai ser um inútil, porque você vai estar tão longe da tecnologia, e eu falo isso por mim. A mente, ela blinda. A mente quer o quê? Que você não fracasse. A melhor forma de você não fracassar é você não fazer, certo? Só que o que acontece? Quando você começa a fazer, e essa era uma das minhas discussões com o Marim, a mente fala assim, não, volta para o natural, volta a fazer aquele jeito, né? Volta. E as pessoas têm essa resistência. Então, no método LIA, e uma coisa que foi muito importante na criação do método, eu como sócia fundadora também, como é que eu trabalho a minha mente para aceitar a tecnologia e entrar nesta velocidade, que não é uma velocidade que vai me deixar louca, muito pelo contrário. O que a gente tem visto é justamente ao contrário, eu, utilizando a IA, eu tenho tempo para mim. E aí eu consigo ter aquilo que a gente chama de bem-estar, de vida, porque a gente não vive, a gente sobrevive. Então, eu converso com os executivos e Renata, não tenho tempo, estou atolado. Tá, você está atolado porque você quer, porque você não quer implementar melhorias na sua vida. Então, quando a gente fala de comportamento, eu preciso entender o que está acontecendo no mercado, eu preciso mudar o meu comportamento. Só que isso dói. Perfeito, perfeito. Pessoal, olha, vamos tirar uma foto desse momento que está acontecendo na história. A gente não está falando de tecnologia por tecnologia. A gente está falando de carreira, a gente está falando de comportamento. Já vamos falar de liderança empresarial. E quando a gente olha, tem algumas janelas de oportunidade. Vou trazer aqui alguns indicadores. O profissional de tecnologia que é muito bom, a maioria acabou ficando guardado ali na cozinha e sempre alguém cortava um laço de fita porque ele tinha capacidade de comunicação. E o profissional de TI não assumiu o protagonismo. Com a inteligência artificial, se ele atualizar o software dele interno, em termos de tecnologia, carreira, comportamento e perfil empreendedor ou intraempreendedor, ele tem uma janela de oportunidade de virar protagonista, que ele já deixou passar algumas vezes. O mesmo cabe líderes de RH. Vocês sabiam que somente 16%
da liderança de RH mundial chega no primeiro cargo de comando de uma empresa? Se fala tanto da importância de pessoas, o dado não reflete isso. Então, mais uma vez, você de RH, é o momento de você assumir o protagonismo em todas as esferas e aproveitar a janela que a IA está trazendo. E aí eu conecto carreira comportamental com liderança empresarial. O Fê é um empreendedor serial, presidente e CEO do Grupo Delta, com algumas empresas no grupo. E eu quero que o Fê traga para a gente o que ele vê daquilo que a Madá e a Renata colocaram, olhando pelo prisma de mudança de liderança empresarial. Bom, Marinho, eu estou há 21 anos empreendendo, né? E desses 21 anos eu vi ali um movimento que aquele movimento natural que o CEO sempre tinha a sua assistente, ele pedia ele criava ali um aparato, né, ao seu lado ali, sempre pedindo apoio. E eu sempre liderei por exemplo, né? Sempre a liderança ali por exemplo. E a gente vê que a gente está vivendo uma nova era hoje, que é uma era de inteligência artificial, mas como eu posso ser uma empresa AI first se eu não estou dando esse exemplo? Se eu sou um CEO que eu estou pedindo para a minha área de marketing criar o meu PPT, se eu sou o CEO que eu estou precisando de uma assistente para poder cuidar ali da minha agenda. Não que a gente não possa ter isso, mas hoje, montar uma apresentação, eu levo 5 minutos para fazer uma apresentação, coisas que eu levaria ali 2, 3 horas passando para o meu marketing, o que eu queria, o que eu gostaria de que ele produzisse ali para mim. O trabalho de uma assistente hoje para mim, para cuidar da minha agenda, vai ser maior do que eu mesmo direcionar. Então, assim, a gente está vivendo uma era fantástica no mundo empresarial, que a gente consegue ter muito tempo de produtividade, ganhar muita produtividade com o uso de inteligência artificial. E o LIA, ele traz essa transformação para a gente, né? Esse reset, essa mudança de pensamento. E em todas as esferas, né? Na esfera comportamental, aqui com a Madá e com a Rê, porque a gente precisa realmente fazer essa transformação e tem um movimento muito engraçado que empresas de tecnologia que sempre estiveram à frente, eles não estão mudando esse pensamento, né? Não estão tendo essa mudança de pensamento e comportamento. Ou seja, eu quero ser AI first, mas eu não utilizo dentro de casa. Estou usando ali um modelo antigo ainda de conduzir os meus negócios. Então, assim, a gente precisa mudar o nosso modelo de negócio. A gente tem feito isso dentro do Grupo Delta, nas empresas do grupo. A gente tem levado essa comunicação para os nossos clientes, para os nossos fornecedores e parceiros, porque é sensacional e é maravilhoso o que a gente tem produzido aí e conduzido dentro do LIA. E o reflexo disso, até mesmo como cliente, não só cliente e fundador do LIA, é maravilhoso, porque você vê ali na segunda-feira, depois da sua liderança ter passado por essa transformação, tudo eles aplicando no seu dia a dia, e você vendo uma movimentação diferente dentro, uma energia maravilhosa que leva isso para uma expectativa maravilhosa ali para 2026, e você entrando realmente na nova economia e fazendo a diferença no mercado. Perfeito. Pessoal, eu vou aproveitar o gancho do Feire agora, momento polêmico, tá? Posso colocar aqui, jogar a granada na mesa? A gente está vendo que as empresas que têm sucesso, isso também totalmente pautado em dados e fatos na jornada de IA, são aquelas que estão desconstruindo e criando uma nova mentalidade e olhando para o novo. E não tentando fazer o famoso puxadinho, né? O modelo antigo e tentando fazer uma extensão. Então, você tem que realmente apertar o botão restart, né? Estava tendo essa conversa esses dias com a Madá. Você tem que fechar as abas da sua mente que estão abertas, abrir as abas certas, trocar o seu software interno. Isso vou usar algumas metáforas que são interessantes aqui. Por exemplo, a gente sempre fala, né? Eu falo muito de quem vive comigo, sinal e ruído. O que é sinal e ruído? É você tentar estar mais % em sinal
E, se possível, zero ruído. Eu já vou me fazer claro. Então, assim, as pessoas altamente capazes de sucesso vivem acima de 80% do sinal. E aí, Steve Jobs, Elon Musk, gostando ou não dessas figuras, tá? Então, o que é sinal? Exemplo simples. Nós 4 hoje estávamos indo para fazer um podcast. O nosso sinal, dedicação e energia tem que estar aqui. Cara, se eu tenho boleto para pagar, se algum funcionário me chamou, depois você vê isso. Não entra nesse ruído. A mesma coisa, um monte de tecnologia chegando, escolhe uma e vai, né? Senão você fica sempre ali, qual que é a próxima? E aí, eu vou jogar a granada, que é o conceito de... O que vocês acham? Primeiro desse reset mesmo, geral. Vocês acham que IA e empregabilidade é ameaça ou oportunidade? Eu vou começar agora com a Rê para a gente vir da base do comportamento. E aí eu vou para a Madá falar como é que está o momento de carreira, que a mulher conhece tudo o que está acontecendo no mercado. E o Fê na mudança empresarial. Rê, o que você acha? Eu vou trazer assim as evidências que eu tenho dos profissionais que eu trabalho. Então, existe muito medo de que a IA tome o meu lugar. As pessoas falam muito assim, se eu usar a inteligência artificial eu vou ficar burro, eu vou, enfim, vou virar um robô, a inteligência artificial vai tomar o meu lugar. Só pensamentos que são muito errados, e eu digo isso por quê? Por experiência própria. A primeira turma do Método Lia foi a turma que eu fiz. Então, eu falei de comportamento e eu aprendi sobre inteligência artificial. E eu, Renata, que sou uma pessoa que estou acostumada a lidar com comportamento, eu percebi o meu comportamento de resistência em relação à inteligência artificial. E aí o Marinho falava assim, então, Rê, vamos trabalhar essas suas crenças. E assim, eu aprendi com a melhor, né, pessoal? Mas assim, isso é importante a gente entender, porque a gente tem uma certa resistência ao que é novo. Porque o que é novo, eu não estou acostumado. Se eu não estou acostumado, gera um desconforto. Gerou desconforto, eu não quero. Eu quero fazer mais do mesmo. E isso me deixa... Isso é todo mundo. A mente tem esse software que evita fracasso, evita rejeição. Então, quando a gente entende que a inteligência artificial, ela contribui para que você tenha melhores resultados, pensa o seguinte, para você fazer um prompt, você tem que pensar. Então, você está pensando para a inteligência artificial trabalhar na parte da produção, da operação. Você não precisa mais ficar montando slide, montando apresentações, mas o pensamento é teu. Então, ele não vai tomar o teu lugar, ele vai otimizar o teu trabalho, ele vai agilizar o seu trabalho. Você estava falando dos RHs, né? Por que isso acontece? Porque as pessoas não usam... O RH ele tem que ser estratégico, ele não pode ser um RH de treinamentos, festinhas e reuniões, que é o que as pessoas imaginam. RH é lamentação. O povo vem aqui só para falar. Não, não é isso o RH. O RH pode ser muito mais. E a inteligência artificial, ela traz isso para o RH. Então, quando a gente se abre para o novo e que é desafiador, então, nós trabalhamos junto em algumas empresas, as pessoas falam assim, não, mas é que a empresa não deixa a gente pôr informações, a empresa não investe, é sempre alguém. E você? O que você tem feito para você? Então, nessa nossa conversa agora de manhã, antes de entrar, nós falamos assim do quanto as empresas estão impulsionando para que cada um faça a sua parte. Então, eu ouço as pessoas falando assim, mas a empresa não paga isso para a gente. Tá bom, você quer ser o primeiro? Você invista na sua carreira, que a Madá deve falar sobre isso, você investe na sua carreira, porque quando a oportunidade surgir, você está pronto. E não falar, eu não consegui pegar essa oportunidade porque a empresa não investiu em mim. Então, sempre a responsabilidade é de alguém. Qual que é a tua responsabilidade nisso? E isso é mudança comportamental, é mudança da forma como a gente pensa. É simples. É a partir do momento em que você consegue entender o seu pensamento, né? Trabalhar o teu autoconhecimento, entender o seu pensamento e ver esse comportamento está me ajudando, está me atrapalhando eu chegar onde eu quero chegar. Né? E o outro ponto é saber onde eu quero chegar, porque aí isso realmente fica muito mais fácil. Muito bom, Rê. Eu vou passar para a Madá, mas antes de passar para a Madá, eu quero fazer só um input.
Porque a Madá, ela é uma parceira licenciada Lia no IPC e na Outliers. Por quê? Porque a Madá é uma líder que eu chamo de walk the talk ou skin the game. Ela enxergou que ela precisava trazer isso para o público dela, conversou com a gente e é a primeira parceira licenciada. E nós fizemos um treinamento com... A Madá só trabalha com gente altamente qualificada e ela pega esses leões em processo de transição de carreira. C-level, gerência alta, diretoria. E a última imersão que a gente fez é interessante. O pessoal chega, a IA é uma ameaça. E você vê os olhos assim. No final do treinamento, cara, a IA é uma oportunidade e eu estou à frente dos demais talentos e candidatos que vão disputar comigo no mercado. E aí eu queria passar para a Madá falar um pouquinho sobre esse prisma aqui de ameaça ou oportunidade. E realmente foi extraordinário o nosso encontro, né? Porque, obviamente, eu enxergo como uma grande oportunidade. O medo, ele é real, ele existe. E eu trabalho com os executivos 50 a mais, né? Tanto quem está em transição, quanto com mentoria contratado pelas empresas. Ontem eu tive 2 mentorados executivos, um do agro e um de eletroeletrônico. E que estão com medo da IA. Mas daí eu vou ser substituído. O que eu faço agora? Né? E é o que você disse, a IA precisa do comando. Mas eu preciso conhecer, eu preciso ter a oportunidade. E a gente já sabe, né, Renata, que a mente foi feita para nos proteger. Então, quanto mais eu fico na minha zona de conforto, menos energia eu gasto. Fazendo todo dia, Marim, a mesma coisa, o meu cérebro gasta 30% da minha energia diária, pesando aí de 5% a 7%. Se eu tenho que sair, fazer esse movimento, né, de ir para o front, né, obviamente que a própria mente diz, opa, tá gastando muita energia. Ou eu sou, realmente, acredito, tenho convicção que eu preciso mudar meu mindset, que eu preciso dar um reset, né? Ou eu vou ficar realmente com medo da IA. E aí, o problema maior tem gente que tá saindo na frente. E a ideia de trazer o LIA para dentro da Outliers, para dentro do Instituto, é capacitar os executivos que eu apresento para o mercado. Então, eu posso dizer, com categoria, eu tenho profissionais extremamente bem preparados. Tanto na parte comportamental, porque eles vivem lá 60 horas de treinamento, de liderança, e habilidades avançadas para inteligência artificial. Eles têm que ser multiplicador, tem que ser o efeito cascata. Então, a gente tem que realmente dar um chacoalhão, dar um reset, restartar e tá pronto, porque tem muita coisa boa por vir por aí. E tempo, né, Renata? Exato. Tempo. O que eu levava 3, 4 horas para fazer uma apresentação, eu fiz a última em 4 minutos. Exato. Né? Aí fala, ai, que medo, né? Eu quero mais usar tudo que estão me dando. Aliás, eu tava até conversando com a Marinha semana passada, falei, cara, eu acho que eu dei um comando lá para ela e não veio a resposta que eu queria. O prompt não tava correto. E aí eu disse para ela, não gostei, não é isso. E ela, desculpa se eu te aborreci, se eu não fui assertivo. Poxa, a pessoa já conhece a minha linguagem, tudo bem? Isso facilita muito e eu tenho ganhado tempo, qualidade de vida, saúde para curtir neto, curtir filho, fazer coisas que deixam a gente muito mais equilibrada para trazer os resultados que o mundo corporativo E que pede. são importantes para você, né? Claro, claro. E você sabe que, baseado nisso que você falou, as pessoas elas têm esse medo todo, mas sabe aquela sensação de realização que a gente tem, que é uma química no corpo? Ela só acontece quando a gente se desafia. Sim. Então, eu quero ter realizações, eu quero me sentir feliz, eu quero estar em êxtase, porque é assim que a gente fica, cada treinamento que a gente ministra, né? Quantas vidas que a gente impacta, quantas pessoas que saem modificadas. Então, essa sensação de prazer que a gente tem, isso só acontece quando a gente se desafia. Mas a mente fala, não se desafie, porque senão você pode errar. Não saia da sua zona de conforto. Então, assim, a ausência do autoconhecimento faz com que a gente fique exatamente no mesmo lugar, que é o que você falou. Então, o quanto é importante a gente se conhecer para entender o que a mente fala para a gente. Eu costumo dizer que a gente tem um inimigo dentro do nosso corpo, que é a nossa mente. Porque o coração fala, vai,
E a mente começa a colocar todos aqueles empecilhos. Não, olha, a IA vai acabar com a sua carreira, a IA vai te arrebentar, a IA vai... E não só a IA, né? Várias coisas. A mente, ela é mestre em arrumar justificativas para você não se desafiar. E aí, se você não se desafia, você não tem a sensação de prazer, de que a vida vale a pena. É o que eu digo sempre, né, Renata? Eu digo que o cérebro, ele é um gênio, burro, porque ele tem medo, né? E a única coisa que pode paralisar a gente nesse cenário é, de fato, o medo. Então, a gente tem que se dotar de coragem, de convicção, e errar faz parte. E talvez ressignificar o erro, né? Eu não errei, eu aprendi como não dá certo. Exato. E vamos fazer novamente. Ontem, nesse bate-papo que eu tive com esse meu mentorado, ele está há 26 anos na mesma empresa. Então, veio um executivo novo e está cutucando ele. Ele falou, poxa, mas também a empresa não investiu em mim. E é o que você disse. Quem tem que cuidar da minha carreira sou eu. Exato. A empresa não tem obrigação nenhuma de cuidar da sua carreira. E aí, no momento, sei lá, de corte, reengenharia, ou nomes bonitos, né? Downsizing, não interessa, você tá lá 10, 15, 20, 30 anos. Né? Então, a gente tem que estar preparado pro hoje, pro agora, independente se você tá no mercado 10, 15, 20 anos dentro da mesma empresa. Porque muitas vezes o cara vê o furacão passando e ele diz, não é comigo. Aqui eu sou o cara. Todo mundo me conhece. E aí passa pelos choques que eles vivem, né? E o cara me dizia assim, Madalena, tô com medo. Esse cara vai tomar meu lugar. Eu falei, você tá esperando o quê? Pra olhar pra você, pra olhar pra tua carreira, pra olhar pro mercado. Ah, mas será que isso não é antiético? Antiético é você ficar fazendo todo dia a mesma coisa e querer que as coisas caiam do céu. E que você aprenda, né, dormindo. Que ele falou, não, eu vou dormir essa noite, vou melhorar minha cabeça. Eu falei, não é dormir essa noite, né? E chega no final do ano eu escuto muito assim, também, né? Finalzinho de ano. Vamos esperar esse restinho de ano acabar. Cara, que autossabotagem, né? Ou você começa hoje, ou você não vai começar o ano que vem. Bem, a gente está mexendo num momento de muitas mudanças. Então, assim, na história de tecnologia, até para quem sempre foi tech, é uma mudança que nunca aconteceu numa velocidade e num momento de disrupção e tão abrupto. Então, assim, pessoal, a gente tem na comunidade AI Alliance, a gente tem empresário, executivo C-Level, a gente tem executivo técnico e a gente tem engenheiro de dados e engenheiro de inteligência artificial. Olha o que está acontecendo nessa mesa, que é o que está acontecendo no mundo. Eu escrevi 2 livros. Um é o Executivo Empreendedor, que ensina o executivo a ter habilidades empreendedoras ou intraempreendedoras, e o empreendedor a ter habilidade executiva. E o outro é o Seja Imperfeito, de você assumir as suas vulnerabilidades. E isso é muito difícil quando a gente fala de empresa e de Brasil, principalmente para o cara de TI. E aí, daqui a pouco, eu vou passar a bola para o Fernando. Olha onde eu estou, aí assim, eu tenho competências de ambidestria, então assim, olha o nível aqui, né? De C-level empresário que eu tenho que navegar. E conseguir enxergar qual o caminho que eles vão trilhar para abraçar a inteligência artificial. A Renata, a Amadá e o Fernando. E trazer isso de uma forma que eles entendam e fazer um caminho suave para isso. E a Renata trouxe um ponto que é para todo mundo. A AI Alliance, ou tudo que a gente faz no ecossistema, no LIA é nossa escola de liderança e inteligência artificial. Ele passa o quê? Ele passa pelo momento de desconstrução. Por isso que a gente chama todo mundo de AI Leader Builders, porque são construtores. Não importa se é um presidente, se é um assistente, se é um executivo, ou se é alguém que é do caminho do profissional liberal. Essa química que a Rê falou, a liberação de ocitocina, dopamina e todas as substâncias boas, só acontece se você coloca a mão na massa e passa pela transformação. No momento que você entende o conteúdo, a teoria, você coloca na prática e você tem que colocar lá, né? Que eu falo que a técnica mais importante que tem é o TBC. Tempo de bumbum na cadeira. É você que tem que fazer a mudança. Essa mágica acontece. E aí eu quero trazer para o Fê, para ver se ele acha que é uma ameaça ou oportunidade como empreendedor, empresário e também para quem é intraempreendedor. Oportunidade total, Marinha. Eu costumo dizer que em terra de robô, quem tem coração é rei. Né?
Então, que tal os líderes, os empreendedores, eles começarem a pensar da seguinte forma, né? Ao invés de eu pensar somente em reduzir o meu headcount, né, reduzir o número de pessoas, eu começar a pensar que eu posso deixar a minha liderança, os meus empreendedores, eles podem ser mais humanos com a IA. Né? Então, e realmente serem mais estratégicos. Acho que esse é o movimento que a gente está fazendo. Então, eu como uma empresa de tecnologia, eu poderia estar pensando como uma ameaça, né? Como uma ameaça, olha, agora a gente está falando de vibe code, de hard code, não vão precisar mais contratar a Delta para entregar um determinado projeto, mas não, eu estou vendo como uma oportunidade de transformação e um pensamento que eu tenho há muitos anos, e isso comecei ali o meu negócio, quando eu olho para o meu modelo de negócio, para a consultoria hoje, o que eu fazia ali em 2005, o que a gente vem fazendo hoje, ela já vem mudando há muito tempo. E aí, tem algumas ameaças que são, eu diria que são crenças, até crenças limitantes que o pessoal fica pensando em relação à inteligência artificial, e já vem acontecendo no mundo, né? Então, por exemplo, se a gente pega a indústria, quanto já vem mudando há muito tempo, né? A gente já vem substituindo ali por robôs, né? Sim. Então, assim, se você faz um trabalho de robô, você já vem sendo substituído. E não percebeu, né? E não percebeu. Quem pegava ônibus aqui, sabe, cadê o cobrador? Né? Então, assim, não é para se assustar. A gente tem que ressignificar isso, esse movimento. E o que eu penso hoje, então, por exemplo, eu estou falando de uma empresa de 70 colaboradores dentro da Delta. Depois do Lia, eu falei, olha, que bacana, eu vou ter uma empresa de 350 colaboradores agora. Porque cada um dos colaboradores vão desenvolver 5 agentes e eu vou aumentar o meu organograma da empresa e eu vou aumentar a minha produtividade. Eu não estou pensando em nenhum momento em demitir ninguém. Perfeito. Né? Mas eu falo para os líderes, olha só, agora vocês vão ter tempo para serem mais humanos e começar a dar o feedback que você não tinha tempo de fazer. Né? Porque estava ali na loucura ali da gestão, do dia a dia, nos conflitos. Por quê? Porque eles vão se tornarem mais produtivos. Então, eu só vejo coisa linda, só oportunidade. A IA ela vai transformar a humanidade, né? Não só as empresas, mas a humanidade em todas as esferas. Fê, pegar esse ponto que você trouxe, assim, na nossa comunidade a gente tem o pessoal do... Aí eu vou descer um pouco mais tech, tá? O pessoal do hard code, o pessoal do low code, o pessoal do no code. E aí existe resistência na própria TI, assim. Todo mundo sabe todo mundo sabe não, né? Quem está próximo a mim, que eu amo hard code. E eu vou continuar codando a minha vida inteira, porque para mim, assim, é arte. É a minha cachaça, é onde eu sinto prazer. Mas eu não posso ficar teimoso e falar, não, esses caras do low code, do vibe code, assim. E eu tenho amigos próximos que são assim, eu não quero pegar isso de vibe no code, isso é louco. Eu fiz ITA, eu fiz FEI, eu fiz USP. Não pode ser agora o cara de negócio vai desenvolver aplicação, citizen developer. Os caras não querem, mas é resistência, bloqueio interno. E a gente tem um momento de reconexão, porque assim... eu tenho o Fê como C-Level, eu tenho a Madá como C-Level, eu tenho a Renata. Reconexão da área de negócios, do dono da empresa, ou do principal cara de comando, ou do principal nível do board com TI. Por quê? Todas as nossas formações a gente passa por isso. Você tem um cara muito bom de TI no grupo. E o cara era o guru da empresa. Tudo que era TI era com ele. E ele está com medo, porque assim, ele não tem mais as respostas. E ao invés dele criar um movimento e ele puxar, ele fica escondendo, empurrando. Falei, esse negócio de IA, porque o dono vai cobrar e ele fica resistente, porque assim, eu deixei de ser o rei da bola. Não que ele deixou, porque se ele chegar com uma oportunidade, ele vai lá, antecipa e começa a trazer IA para dentro de casa. E aí no Lia, pessoal, a gente tem o BREG, né? O BREG é o grande, audacioso, cabeludo objetivo, termo cunhado do Jim Collins, que mudou
a economia americana, ou a corrida americana, no momento da corrida espacial, liderado por John Kennedy. O BREG da LIA, Liderança e Inteligência Artificial, nós temos ali o desejo de formar 100 mil pilotos até 2030. Esses pilotos vão pilotar os carros de IA nas empresas, que vão ser ali chutando... Isso é só um corte de Brasil, nem mundo. 1 milhão de agentes vão estar trabalhando na empresa. E volta no que o Fê falou. A gente vai conviver com funcionários híbridos, digitais e humanos. E o humano preparado, ele vai ser o piloto, ele vai ser o cara que vai definir a rota para esses funcionários digitais, para esses colaboradores. E aí eu volto no tema principal, né? E vou passar a palavra agora primeiro para o Fê, assim... Fê, pilote ou seja pilotado? Pilote, né? Pilote. Seja você o maestro, né? Seja você o maestro de toda essa transformação. E eu tenho uma crença, né? Não é uma crença limitante, eu acredito muito nisso, que é ou você transforma a sua carreira e muda ela e mata o seu negócio, né? E antes que alguém venha e faça isso por você. Aí o pessoal fala, pô, pronto, agora o Fernando vai pro... Agora vou internar, vai pro hospital. Mas é isso, a todo momento eu estou pensando como que eu posso fazer para matar o meu negócio e reinventar ele e recriar a todo momento. Porque isso é transformação, né? E isso vale não só para a empresa, não só para o empreendedor, vale para a liderança também. Então, seja o piloto, né? Seja o piloto e conduza isso. E... obviamente que é necessário novas habilidades. A gente fala muito ali do LIA de ser um empreendedor, intraempreendedor, fazer esse movimento. Sabe aquele movimento que a gente, como empreendedor, a gente sempre fala, putz, eu gostaria tanto de ter uma pessoa com cabeça de dona, né? Porque a gente sabe, né, as dores. Mas... cara, isso a pessoa não está fazendo para ela, né? Ela está fazendo... aliás, ela não está fazendo por outra pessoa, ela está fazendo por ela mesma, só está fazendo o bem para ela, né? Então, é uma mudança de mindset. Acho que as próximas gerações, eu acredito, que vai vir muito forte nessa linha. Né? Eles vão querer empreender, eles vão querer criar os negócios dele, e a gente tem que estar com a cabeça aberta para receber esse novo profissional, né, no mercado. Então, é uma transformação linda aí de realmente o piloto vai liderar, mas ele tem que se posicionar, ele tem que buscar conhecimento, ele não pode ver a IA como ameaça, ele precisa adquirir novas habilidades, né, habilidades humanas, né, soft skills. Eu penso que vai ser essencial nesse novo mundo. Eu não consigo, de novo, né, reforçando a frase, em terra de robô, quem tem coração é rei. E conhecer negócio. E conhecer negócio que sempre foi um diferencial. Então, a gente fala que o restante é ferramenta, né? Perfeito. O restante é ferramenta. E falando como o Fernando traz, né, Marinho, de gerações, o que a gente ouve muito, e eu no meu negócio, principalmente, mas eu não sou dessa geração. Né? Eu não sou dessa geração. A geração aí, os Zs, os alfas vão entrar o ano que vem no mercado. Não, eu sou da geração de hoje. A minha geração é hoje. Não interessa se é X, se é Y, millennials, Zs, alfas, né? E eu digo, a geração nossa é hoje. O que está acontecendo no mundo de hoje? Se eu ficar pensando, mas eu sou da geração X, eu sou uma mulher 50 a mais, eu não estou preparada para isso, eu já estou me limitando a adquirir conhecimentos extraordinários e que vão me levar para um novo nível, para um outro patamar. Então, a nossa geração acontece agora, né? É isso aí. E Madá, pegando o gancho, em 2019, antes da pandemia, foi um pouquinho antes da pandemia, nós fizemos algumas palestras dentro da Delta e nós levamos harmonia entre as gerações. Não é conflito entre as gerações, harmonia. Porque... da mesma forma que nós temos muito a aprender com a nova geração que está entrando, eles têm muito para aprender com a gente. Mas muito. Então, eu até brinco, né? Quando a gente vai fazer prompt,
Já pensou se você tivesse tido aula de análise sintática, soubesse construir um texto, né? Não fosse a geração que só fala SS ali no telefone. Olha a diferença que faz. Construir um Soubesse texto. construir. E é a realidade, é a realidade. Pois é, e é uma realidade. Então, é um movimento de troca, né? Que a gente vai vivenciar. Então, é a harmonia entre as gerações. Falando em soft skills, né, Fernando? Eu acredito que a curiosidade é uma das principais hoje. Eu tenho que ser curiosa, né? Eu tenho que entender até como chamam, né? A geração mimimi. Eu amo eles. Eu tenho 5 filhos, né? Então, eles falam termos que eu nunca ouvi. Hoje, essa semana que eu mudei, a minha filha falou, mãe, mas não tá asteric. Eu falei, não tá o quê? Né? Falei, me faz um dicionário de como vocês falam essas coisas para eu também estar alinhada. Então a gente tem que ser curioso. Se a gente não for curioso, a gente morre na praia. Isso aí. E essa curiosidade que você está falando, ela te leva para novos patamares e que é importante. Eu uso um termo que os executivos ficam bem bravos, né? Eu falo assim, vocês são tarefeiros. Vocês ficam fazendo tarefinha, cara, ao invés de ser estratégico. Então, a empresa te paga uma bolada pra você ficar fazendo tarefinha, cara. Né? E, assim, eles ficam magoados com essa forma, mas também é a forma que eu encontro de tocar o coração deles. Então, assim, tudo aquilo que a gente está trazendo aqui é o que tem a possibilidade da pessoa ter sucesso na carreira dela. Então, não importa se você tem 20, 25, 30 ou 50 anos. Os cinquentões estão voltando. Por quê? Porque está faltando maturidade para os de 30. Sabe? Eles não conseguem levar a empresa mesmo porque não tem experiência. E faz parte. Então, quando a gente entende que todos nós somos importantes... Eu uma vez escutei uma frase que me chamou muita atenção. Se a gente olhar daqui, o que foi nós que fizemos? Nada. Então, um precisa do outro. E a gente acha que a gente é autossuficiente, porque a gente é criado para ser independente. Não, você tem que ser independente, você tem que cuidar da tua história, você tem que fazer a sua carreira. Ok, isso tudo bem. Mas, para você fazer tudo isso, você tem professores, você tem alguém que costura para você, alguém que cozinha para você, alguém que planta para você, alguém que transporta para você. Então, nós somos uma grande teia. Nós vivemos, sabe, existe uma onda de impacto. Quando eu deixo de cuidar de algo na minha empresa, na minha carreira, eu estou impactando negativamente pessoas da minha família, pessoas do meu trabalho. Então, quando a gente entende sobre esta conexão, e aqui o que para mim é mágico é a importância de todos nós. Porque não é você estar doente, você vai lá, toma um remédio e cura. Não é sobre isso, porque você vai tirar a dor. Mas você não vai curar enquanto você não entender que você tem emoções que geram doenças, dores que geram doenças. Como é que eu vou digerir? E a gente não... Você sabe, Madá, a gente não é acostumado a digerir emoções. A gente é acostumado a engolir emoções. E aí, o que acontece com 50 a mais? Doentes. Muito doentes. Porque não olham para isso. Então, para mim, a IA entrou na minha vida com o intuito de qualidade de vida. Exatamente. Sabe? Eu consigo perceber que é uma ferramenta a mais que me auxilia para que eu possa me desenvolver. Então, eu tenho que estudar sobre IA, estudar sobre inteligência emocional, estudar sobre inteligência comportamental, estudar onde eu quero chegar. E aí a gente vai sendo completo, né? A gente vai para o ping-pong final. O ping-pong final tem uma pergunta para cada um. Então, eu vou fazer essa pergunta. E aí, além da pergunta, eu quero saber o momento UOL de vocês com a inteligência artificial. Qual foi o melhor momento de vocês com a IA? E aí já pode convergir também com a despedida para a nossa audiência. Só trazendo aqui, corroborando com o que a Rê falou, tem uma mudança na minha percepção e opinião de mindset. E por isso que a nossa comunidade é de builders. Mesmo que minimamente os líderes têm que voltar a ser tarefeiros. Para passar pelo processo da transformação do LIA, o time não compra, porque a liderança, mesmo que você não vai usar, mas você tem que entender para saber delegar. Então tem uma mudança que o alto executivo ele tem que voltar a ser builder, ele tem que voltar a ser tarefeiro. E também, assim, esse momento que a gente vive, pessoal, é um momento mágico, né? Assim, a Coca-Cola, ela demorou muitos anos para chegar a valer 1 bilhão, com mais de 10 mil funcionários. Depois foi o Instagram, com 40 e poucos funcionários, a valer 1 bi em 2012. E agora vai surgir a primeira empresa
de valuation de 1 bilhão com uma pessoa. A gente tem o Lovable, por exemplo, que a gente ensina nos cursos e a galera está acostumada, que é uma empresa que não tem 1 ano, com 40 pessoas já valendo 2 bi. Acabou de nascer. Nós criamos 3 negócios esse ano. Delta AI2, Comunidade AI Alliance e o LIA. Dentro de 1 ano, talvez menos que 1 ano. Então, assim, da ideação para a execução, é um negócio meio que parece divino. É muito rápido hoje com a inteligência artificial. Então, se você é um intraempreendedor, se você é empreendedor, se você é uma pessoa que quer mudar de carreira, sair de uma vida executiva, o momento é agora. Está aqui acontecendo. Vamos pro bate-bola. Madá, carreira hoje é projeto ou destino? Seu melhor momento com o IA e a despedida para nossa audiência e comunidade. Carreira é projeto. Carreira é projeto. Se eu não cuido da minha carreira, se não sou primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quem é que vai cuidar, né? E meu melhor momento com IA. Ai, moça, eu tô vivendo tantos momentos legais com IA. Eu tô em êxtase, tô amando tanto tudo isso. Eu amei o Make, eu aprendi lá com o Clayton, né? Tô apaixonada com aquela automação. Tô doida lá estudando tudo aquilo. Os meus treinamentos, eu faço aí 4, 5 treinamentos por semana. Que eu demorava, às vezes, no final de semana construindo tudo aquilo, eu faço em 3, 4 minutos. Os meus textos, o que eu quero falar, as TVs que eu participo, eu estou usando tudo IA. Então, eu tenho N momentos de êxtase. E um deles foi no LIA, né? Que eu aprendi um monte de coisa que eu ainda desconhecia. E aí, ampliou meu horizonte, ampliou meu norte, ampliou minha mente. E quero conhecer muito mais. Boa. Despedida. Palavra final pro pessoal. Gente, foi um prazer estar com vocês. Você aí que está assistindo a gente. Seja curioso, né? Não seja cabeçudo, não. Vai para cima, conhece. Tem muita coisa boa para você aprender e colocar na tua vida pessoal, profissional, nos seus relacionamentos e na sua qualidade de vida. Obrigado, Madá. Fê, o maior erro do empresário e profissional hoje? O maior erro do profissional hoje e do empresário é não olhar para a inteligência artificial e não olhar para tudo que está acontecendo nessa transformação do mundo e deixar de olhar para pessoas. Esse olhar, ele vai fazer toda a diferença no empreendedorismo. Então, aquela empresa que olhava o funcionário como objeto, olhava o funcionário como mais um colaborador ali, sem pensar nos seus sentimentos, porque a gente olha muito, eu penso que a gente tem que olhar muito para a individualidade. Então, não tem como a gente separar as pessoas. Eu sou o Fernando profissional e o Fernando pessoa física que eu vou viver com a minha família ou não. Não, é um único Fernando. Você tem que olhar o Fernando na integridade. E isso vale para todos os colaboradores. Então, se ele estiver bem, ele vai produzir mais. Né? E não é uma relação de interesse. Né? E eu costumo falar isso, seja interessante, não interesseiro. Conecta isso com o IA e o seu melhor momento de IA. Pô, meu melhor momento de IA, eu nunca fui um cara criativo, né? Então, eu nunca, na aula ali de educação artística ali, eu era um cara que não conseguia fazer nenhum bonequinho. Eu sempre fui o cara do menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Então, decorar a fórmula de Bhaskara, isso daí era meu mundo. Sempre um cara de exatas. E quando eu montei a minha apresentação, obviamente passando o conteúdo ali para a IA, tudo onde eu queria chegar, quais eram as frases de impacto, e ela montou uma apresentação linda para mim, eu falei, cara, me senti um Picasso. Excelente exemplo. Foi maravilhoso, esse foi meu melhor momento. E a mensagem aí para todo mundo é: acredite no seu potencial, acredite em você, você vai ser o agente da sua transformação. Renata arrepia. Rê, qual o maior diferencial daqui para frente? Na minha visão, é você se olhar, né? Entender quais são os teus comportamentos que te sabotam. Aquilo que... A gente não tem noção, a gente tem a sensação de que a gente está sempre certo, né? O outro é que é o errado. E esse é o grande problema. Eu perco a oportunidade de aprender com o outro. Quando você falou agora sobre tarefeiro, cara, para você o tarefeiro é pôr a mão na massa.
aqui na IA, né? Que a gente está falando, é você voltar um pouco. É o construtor. Para mim é estratégico isso. Uhum. Não é o cara que põe a mão na massa na IA, ele não é o tarefeiro, ele é o estratégico, né? Então, se a gente não olhar para qual é aquela dor que a gente tem, que faz com que a gente não faça o que precisa ser feito. Então, tudo aquilo que você está procrastinando tem uma dor interna, sabe? Não vem falar assim, não tive tempo, não tive... Se Steve Jobs, os grandes caras, tinham 24 horas por dia, o que você faz com as tuas 24 horas? Né? Então, para mim, esse é o ponto. E é você entender que a tua mente não quer que você vá para um novo patamar. O medo todo mundo tem. Ou você trabalha com ele, ou você entende como ele funciona, ou a tua vida não vai funcionar. E aí você vai chegar no 60, e eu escutei isso do meu pai. Né? Meu pai foi um mega empresário, faliu 3 vezes, se reconstruiu, mas chegou uma hora que ele não construiu mais. Por quê? Emoção. Emoção não trabalhada. Se você não entende sobre isso, vai buscar isso, porque não é só IA. Tem muito, né? Você tem outras coisas. Então, você só vai conseguir usar bem a IA quando você estiver bacana por dentro. Que você fala assim, não tem nada que vai fazer eu procrastinar. Deixa eu conseguir realmente ter o melhor resultado, né? E o meu melhor momento é sempre com o Marim. Ele fala assim, Rê, vem cá. Aí ele vem com uma técnica nova. Ontem, cara, eu estava em êxtase com tudo que a gente aprendeu, que tem a ver com automação. E eu perguntando as coisas para o chat que eu tenho para fazer amanhã. Cara, parecia o meu assistente pessoal ali, né? Então, amei. Você é muito importante na minha vida. E obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um prazer poder falar um pouco de IA. Eu também estou aprendendo IA e estou adorando. E o meu foco é no comportamento. Como é que eu consigo realmente mudar o meu comportamento para conseguir utilizar o que o universo está me trazendo para que eu tenha os melhores resultados. Obrigada. Perfeito. O meu mantra, né, e recado final, e eu falo isso para todo mundo, assim, tecnologia surge uma nova, agora não é nem todo dia, e às vezes mais de uma por dia. Então, assim, pega uma que faça sentido por uma realidade, necessidade, sonho seu, seja empresarial ou pessoal, e coloca no ar com uma ferramenta. Por quê? Eu vou trazer exemplos. Eu sou o cara da inteligência artificial e dados na mesa, com dados e fatos. Então, qual que é a minha história e deu certo para mim? Não é receita de bolo. É só trazer o exemplo daquilo que deu certo. Se servir para você, bem, se não, joga fora. Então, falo isso sempre. Eu, trazendo por uma questão semântica, o builder é uma palavra nova, mas eu já nasci builder. Com 11 anos eu decidi o que eu queria para a minha vida, que era a tecnologia da informação, e de uma forma autodidática, aos 13 eu já estava desenvolvendo projetos e trabalhando com tecnologia. Então, eu já era dev e hoje eu sou builder. Desenvolvi uma carreira que eu sou muito grato, né? Eu agradeço a Deus, outras crenças podem agradecer ao universo, ou, se você é muito cético, também uma questão física de encontrar oportunidade. A sorte é a competência mais a oportunidade. Trilhei uma carreira técnica por algumas habilidades que eu fui desenvolvendo. Cheguei em posição de C-level em empresas, também de marketing, de negócios. E tem 7 anos que eu decidi a minha missão de vida. Então, assim, eu sempre falo isso. Na minha lápide vai estar escrito, aqui jaz um engenheiro de software, dados IA. Eu quero ser isso. E isso não me limita, porque tudo que eu faço, hoje vocês estão vendo aqui as parcerias no negócio, o meu centro é esse, mas ele desenvolve várias outras possibilidades em cima disso. E eu vou trazer o que é o mais importante. Se dedique em uma, aprenda, e depois você vai explorando outras. Exemplo real. Eu tenho amigos que eu estou há 7 anos com dados, e desde quando o GPT era mato, quando começou a IA, antes disso, né, que a IA é de 1950, eu também já estava estudando e decidi colocar a minha vida e meus projetos em dados IA. E nesse tempo, vamos falar, 7 anos não, mas 3 anos com certeza. Eu tenho amigos, tenho pessoas próximas que falam, Marim, como é que eu faço? E eu tenho 3 exemplos na mesa aqui que, beleza, pegaram e
fizeram e já estão saindo do outro lado, como outros no mercado. Mas eu tenho aqueles que há 3 anos só ficam vendo notícia na internet. E aí a gente tem os mensageiros do apocalipse. Ixi, esse negócio da IA não vai dar certo, não. Eu não vou entrar nisso. E tem os apaixonados platônicos. Ele vive aquele amor, mas ele não executa o amor. Marinho, agora é o... Não vou citar aqui porque a gente não tem patrocínio. Agora é LLM tal, agora é automação tal. Assim, tá sempre olhando a tendência e nunca senta para colocar a mão na massa. Então, assim, escolha uma, coloca, muita iniciativa, muito mais acabativa, e aí você vai decolar. Pessoal, agradeço aqui os nossos convidados. Madalena é uma parceiraça, amiga querida. A gente vai fazer muitos negócios no ano que vem, levando em parceria o Lia para as empresas e para os profissionais. Fernando, meu parceiro, sócio no Lia e na Delta. Rê, sócia fundadora do Lia também. E esse nível aqui, pessoal, de competência, porque não é só tecnologia, é liderança em carreira, liderança empresarial, liderança comportamental e liderança em inteligência artificial. Obrigado mais uma vez. Esperamos vocês no nosso próximo episódio do Prompt Prosa. Até mais.